Na reportagem de hoje, iremos falar um pouco sobre o acidente de Chernobyl, que foi um acidente nuclear catastrófico ocorrido entre 25 e 26 de abril de 1986, no reator nuclear número 4 da usina, perto da cidade de Pripyat, no norte da Ucrânia soviética. Mas para falar sobre esse acidente, a gente tem que entender um pouco mais sobre a radiação. E a radiação ela é um processo físico de emissão e de propagação de energia por meio de partículas ou de ondas eletromagnéticas em movimento. Esse processo ele pode ocorrer em um meio material ou no espaço. A radiação a gente pode ver ela no nosso cotidiano, como o raio-x, ultravioleta, a luz visível, ondas de rádio, infravermelha, micro-ondas e etc. A radiação, ela tem classificações e alguns tipos, e vamos ver se algum voluntário sabe quais são. Vamos perguntar para o nosso primeiro voluntário, que é o Gabriel, para ver se ele sabe quais são os tipos e qual é a classificação da radiação. Eu não sei muito bem quais são, mas já ouvi falar sobre radiações naturais e superficiais, só que eu não sei o que elas são exatamente. Isso, o Gabriel ele acertou mais ou menos. A radiação, elas são classificadas em naturais e artificiais. As naturais, elas são aquelas radiações que partem de uma fonte não produzida por tecnologia humana e que ocorrem de uma forma espontânea, que, por exemplo, é a radiação nuclear, eliminada de um interior do núcleo do átomo de um elemento químico. Também tem uns elementos radioativos naturais que eles podem ser encontrados em rochas ou em sedimentos. Também tem a radiação naturais como as radiações cósmicas, que são o quê? Os prótons, elétrons, nêutrons, entre outros, e provenientes de explosões solares e estelares. E a outra classificação tem as radiações artificiais, que são as radiações produzidas a partir de equipamentos eletrônicos, nos quais partículas, como os elétrons, são aceleradas. E é o caso dos tubos de raio-x utilizados em radiodiagnóstico. Agora que sabemos um pouco sobre o que é radiação, vamos para o acidente e como que aconteceu. Ele aconteceu no reator 4 da usina de Chernobyl e foi o resultado de uma falha humana, uma vez que os operadores do reator descumpriram diversos itens dos protocolos de segurança. Além disso, foi apontado posteriormente que os reatores RBMK usados em Chernobyl e em outras usinas soviéticas tinham um grave erro no seu projeto, o qual permitiu que o acidente acontecesse. E tudo ocorreu durante um teste de segurança que estava em curso e resultou na explosão do reator 4. Com a explosão, dos trabalhadores de usina foram mortos e, na sequência, um incêndio no reator 4 iniciou-se e estendeu-se durante dias. A explosão deixou o reator nuclear exposto e o incêndio foi responsável por jogar na atmosfera uma elevada quantidade de material radioativo. O vento ele levou o material radioativo lançado na atmosfera, principalmente para o oeste e norte, e aí a radiação se espalhou pelo mundo inteiro. E rapidamente foi identificado altos níveis de radiações em locais como a Polônia, a Áustria, a Suécia. E com isso vem a pergunta: o que acontece com as pessoas que moravam ali perto, com os trabalhadores, o que aconteceram com eles com esse alto nível de radiação que eles foram expostos? Vamos perguntar para outro voluntário para ver se ele sabe. Agora nós vamos falar com outra voluntária, que é a Amanda, para saber o que ela acha que acontece com as pessoas quando são expostas a um alto nível de radiação. Quando as pessoas são expostas a um alto nível de radiação, ela pode ter queimaduras na pele, seguidas também de náuseas, vômitos, diarreia, etc. Isso, vamos lá. Em pequenas doses, a exposição à radiação não oferece riscos à saúde. O corpo tem tempo suficiente para substituir as células que eventualmente tinham sido alteradas ou destruídas. Em pequenas doses, a radiação ela até ajuda a diagnosticar e tratar doenças. Mas agora, em doses extremas, como que aconteceu em Chernobyl, as pessoas pode ser fatal. Matou 30 pessoas em menos de um mês e foi associado a 1.800 notificações de câncer de tireoide.
Então, a radiação em grandes quantidades, ela pode alterar o sistema biológico e até matar a pessoa. E lá em Chernobyl as pessoas ficaram muito doentes, muitas pessoas morreram, elas começaram a ter hemorragias nasais, reclamaram de tontura, náusea, entre várias outras coisas. Agora, para a gente finalizar o assunto sobre radiação, a... vamos falar sobre os benefícios e os malefícios da radiação. E primeiro eu vou perguntar para o nosso voluntário, Vinícius, para ver o que ele acha sobre isso. Bom, na agricultura, para se evitar o desperdício e a infestação por micro-organismos, utiliza-se a radiação para a conservação dos alimentos. Uma provável situação de racionamento de energia em uma virtude do esgotamento de suas fontes, a utilização da energia nuclear pode ser de grande utilidade. Os elementos radioativos, quando bem manipulados, podem ser úteis ao ser humano. O Césio-137, por exemplo, é muito utilizado em tratamento de tumores cancerosos. A radioatividade é inofensiva para a vida humana em pequenas doses, mas se a dose for excessiva, pode provocar lesões no sistema nervoso, no aparelho gastrointestinal, na medula óssea e etc., ocasionando vezes a morte. E em poucos dias, num espaço de 10 a 40 anos, pode causar leucemia ou outro tipo de câncer. Isso aí, o Vinícius falou tudo. E aí, com isso que a gente vai terminar a nossa reportagem de hoje.